caminho a seguir, sem medo de errar. As decisões, palavras de esperança, a despontar de tudo, um sorriso de otimismo a brotar do teu olhar. Carinho e serenidade, cultivando a paz por onde passar. Quantas vezes escrevemos a própria dor no caderno de nossas vidas, linhas tortas e amargas que nos fizeram sofrer, mas agora possuímos a chance de acertar, escrevendo toda a nossa história, refazendo essas linhas tortas no caminho seguir. Juventude é decidir o futuro que virá, com que tintas vai pintar o painel da própria vida. Juventude é decidir, é ter coragem para enfrentar nossos muros de vergonha, preconceitos, ilusões. Escrevendo toda a nossa história, refazendo essas linhas tortas e o caminho seguir. Boa noite, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa live de sexta-feira. É um grande prazer hoje que a gente recebe o nosso amigo Chiquinho, Francisco Nascimento, vamos chamar de Chiquinho. Antes de falar com vocês, falar sobre a proposta do tema, avisar vocês que nós colocamos aí na página do Facebook os horários das atividades nas redes sociais, que felizmente temos conseguido ter bastante atividade, graças à participação de vocês, tá? Então, sexta-feira, como habitual, que foi a primeira atividade a surgir, é essa palestra, sempre às 8 horas, pelo Facebook. Lembrando que essa palestra, ela normalmente no dia seguinte ela já fica disponível lá no nosso canal do YouTube para aqueles que não têm Facebook possam ver, ou até quem tem Facebook e prefere ver pelo YouTube. Eu, por exemplo, gosto de ver pelo YouTube depois. Nós na segunda-feira temos o estudo do Livro dos Espíritos na plataforma Zoom, tá? Com a coordenação do Hugo. Na terça-feira estreamos nessa semana o Culto do Evangelho, às 19h30 também, assim como na segunda, com a coordenação do Hugo e da Sara Esteves. E no sábado, nós temos a evangelização também pelo Zoom. São 3 horários, ou agora aqui não me lembro exatamente, tá? Por que tem que ser em 3 horários? Para que toda a família possa participar, por questão da tecnologia. Às vezes só tem um notebook e um celular, e às vezes a criança participa, o jovem, e o pai não pode participar. Então, há 3 horários, tá? Para que todos da família, a criança, o jovem e os pais, ou os responsáveis, avós, enfim, tenham a oportunidade em participar desse estudo. Então, os horários estão todos nesse post que está fixo aí na página da casa. Então, se quiserem saber mais informações, é só ir lá, perguntar, tem lá os responsáveis, então, por essas
atividades e participem. Temos tido uma grande adesão de até pessoas de outros estados, de outros locais, que estão tendo a oportunidade de, à distância, participar de outros estudos. Tá legal? Boa noite aí, Dilene, Cláudia já está aí, Valentim, boa noite também. Bem, enfim, Mari Vieira chegou. Vamos fazer a nossa prece e depois a gente começa essa nossa live, tá legal, meus amigos? Então, eu vou fazer a nossa prece. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui realizando mais uma palestra, mais um estudo, estudando o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos aprender ao máximo que aqui o nosso companheiro irá trazer, que ampare ao nosso amigo, que ele possa trazer muito próximo do que ele vivenciou no evento ao qual ele participou e que teve como proposta esse tema. Pedimos permissão para darmos iniciado o nosso estudo de hoje, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Tânia. Bem, então o Chiquinho, cria da casa, né, desde da evangelização, desde pequeno, na mocidade, e sempre ele tem um vínculo muito forte, claro, com a casa, sempre se dispõe a ajudar, né? Sempre que nós precisamos, ele se coloca à disposição, apesar das inúmeras tarefas que ele tem, até mesmo no movimento espírita. E, para falar desse tema, nada melhor do que alguém que tenha participado desde a escolha até a construção, execução e avaliação em relação a esse evento, que foi a Comércio, que teve como proposta esse tema nesse ano de 2020. Então, é uma pessoa que conhece muito o que essa proposta da Comércio teve, que é um evento maravilhoso, já tive a oportunidade de participar algumas vezes. Quem não teve, tente pelo menos uma vez na vida participar, porque é uma experiência inenarrável, indescritível. Tá legal? Boa noite, Paulo Maia. Então, eu vou passar a palavra para ele, todos sejam muito bem-vindos aí. Contigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu fui registrado como Francisco José Nascimento, sendo que todo mundo me chama de Chiquinho desde sempre. É uma responsabilidade e um prazer muito grande estar aqui. Não fisicamente na casa de João, na congregação, né, espírita João Evangelista, mas estamos aqui agora todos numa grande casa, com certeza, de João, essa casa tão amada, que abriga um trabalho tão bonito. E, me apresentando, né, como falou Humberto, eu frequentei a casa desde a barriga da minha mãe, e assim fui até a mocidade, casei, fiquei mais afastado, frequentar outras casas. Hoje sou trabalhador do Núcleo Espírita Francisco de Assis, estudo também lá A Caminho da Luz, também em Irajá, e participo dos eventos espíritas, sou trabalhador de alguns eventos espíritas, e estamos aí. Quando não é estudo, é arte, e a gente está presente. Hoje a gente vai falar de um tema muito bonito, muito bonito. Boa noite. A gente vai usar um tema hoje muito bonito, que é Floresça o Evangelho, e uma afirmação, né? Floresça o Evangelho, seja você quem ama. E aí a gente vai falar um pouquinho, Humberto, se puder, na apresentação, a gente já passar para a segunda. Eu vou trazer um pouco do que a gente falou, contextualizar um pouco do que a gente falou no evento, né, que é a Comerge, depois eu explico no finalzinho um pouco mais, e é um evento para jovens e para pais. Então a gente vai contextualizar um pouco para nossa convivência, para nossa idade agora, que a gente trabalha muito com jovens, né? Pode passar, por favor? Tá. Então, a gente costuma trabalhar na construção do tema sempre como uma abordagem principal, né? Para estar elaborando,
confirmando que a gente vai estar tratando lá junto com os jovens, com os pais, no evento. E para a gente iniciar, como vem dizendo aqui na apresentação, internalizar a doutrina espírita como recurso fundamental para a construção pessoal de sentido da boa nova e vivência do amor, no sentido profundo do termo. E aí, sentido se repetiu algumas vezes aqui, e a gente começa a falar, então, primeiramente, da palavra sentido, né? Sentido é uma palavra muito citada pelos espíritos, no livro dos espíritos, quando Kardec pergunta sobre o amor, sobre algumas coisas que a gente não consegue ainda compreender, e que os espíritos respondem que ainda falta sentido para que a gente consiga compreender este tema, este fato. Então, a gente falando da palavra sentido, no sentido do que significa mesmo a palavra para nós. Então, sentido, significação do termo, a gente falando do sentido profundo do termo amor, né, significação para a gente internamente, né? Então, o sentido decifrando essa significação, o que está dentro de nós, o que realmente é essa vivência do amor, essa prática do amor. A gente vê também aqui o sentido como uma orientação, como uma direção a seguir, no sentido da vida. Que sentido é esse da vida? Que orientação é essa que a gente está construindo para a nossa vida? O sentido também da acepção, de compreensão de uma palavra quando a gente ouve, no caso, quando a gente está falando uma construção pessoal da Boa Nova. Por quê? A gente vai estar vendo, a gente vai falar tanto da Boa Nova, a gente vai falar de doutrina espírita, a gente vai falar de amor na construção desse tema, né? Que é florescer. Então, quando a gente fala de Boa Nova, a Boa Nova ela é construída, ou pode ser construída vai sendo construída ao longo da nossa vida, e em cada momento da nossa vida ela pode também tomar também uma visão para a gente. Então, a visão que eu tenho hoje de Boa Nova é uma, daqui a 10 anos vai ser outra, a visão que eu tinha no passado também era uma, e a gente vai mudando essa concepção de Boa Nova. Então, quando a gente vai mais a fundo no tema, a gente separou 3 eixos para a gente estar falando, né? Que era o eixo doutrina espírita, Boa Nova, e o eixo vivência do amor. E falando do eixo doutrina espírita, a gente sempre falando de forma transversal, e eu acho isso muito legal, falar de forma transversal, a gente sempre vai estar lidando com todos os assuntos ao mesmo tempo, e é isso que a gente busca dentro também do movimento espírita, dentro da fala junto com a arte, né? A gente não focar somente no assunto e contextualizar não só com a sociedade, mas com o momento atual. E quando a gente fala de florescer o evangelho, seja você quem ama, quando a gente construiu, viemos falar desse tema em 2000, começamos em 2019, para apresentar ele em 2020, lá em fevereiro, no Carnaval, a gente tinha um momento, né, que a gente estava vivendo, não tinha pandemia, a gente estava vivendo um momento na sociedade, e de março para cá a gente começa a viver um momento tão diferente na nossa vida, talvez um momento que, desde os mais velhos aos mais novos, não sabemos se iremos viver novamente, e que também todas essas pessoas de experiência estão vivendo agora nesse momento, né? Humberto, você pode passar, por favor, o próximo slide? Então, quando a gente fala nesse eixo de doutrina espírita, a doutrina espírita como instrumento para a construção de um sentido de vida, né? Pô, mas que sentido de vida seria esse? Será, a gente começa num olhar introspectivo, será que nós temos sentido de vida? Qual é o sentido de vida de cada um de vocês que está ouvindo aí
Qual é o nosso sentido de vida? Qual é o nosso foco de vida? A gente tem foco? Ou a gente vivendo a vida, vai empurrando com a barriga? Ou será que é hora de não empurrar mais com a barriga agora? É hora da gente pegar, se conhecer e começar a trilhar, a caminhar com um verdadeiro sentido. E a doutrina espírita, ela nos ajuda nos instruindo, né? Nos instruindo em conhecimento. E uma coisa é fundamental o estudo, independente da idade, de quantas vezes a gente já leu é, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, cada gente no estude, que a gente possa estudar, mas independente, eu já li uma vez o Livro dos Espíritos, legal, acabou, pronto. Só que cada vez que a gente lê novamente esse livro, cada vez que a gente lê novamente cada pergunta, a gente consegue ter uma compreensão diferente, né? Isso que é legal, a gente vai se tornando mais forte, a gente vai se tornando, vai exercitando, né, o conhecimento, o questionamento e o senso crítico, né? Será que isso, como que é isso? Como é que eu aplico isso na realidade? E o papel da doutrina espírita para a compreensão e vivência do amor, conforme Jesus nos ensinou. Eu vinha conversando com o Humberto um pouco antes, né, da gente falar do tema, e a gente contextualizar Jesus, né? Muita gente acha que Jesus é fora de moda, que Jesus está fora de moda, e a gente em muitas casas espíritas, muita gente, muitos palestrantes, a gente vem falando de doutrina espírita, muito foco na atualidade, e às vezes a gente esquece de falar de Jesus. E Jesus é muito atual. Jesus é muito atual. E o que é legal é que a gente pode trazer o que a gente está vivendo, um momento de pandemia e Jesus. E a gente falar do que Jesus falava lá há 2000 anos atrás, do que acontecia com aquele povo lá, e com o que foi se passando, o que acontece nos dias de hoje, né? Tanto na forma do sentido que ele falava do amor, quanto do que ele pregava, da boa nova, das suas falas, mas principalmente, que é o que a doutrina espírita nos oferece, pelo exemplo, né? O exemplo, ele não só constrói o agora nosso, mas ele constrói também para quem está do nosso lado, pela nossa sociedade. E mais à frente a gente vai estar falando não só da nossa família, mas também como sociedade. E aí, como falou, o valor do exemplo, né, que Jesus dava, né? Que valor é esse, né? A gente confunde muito a questão de valor hoje em dia, né? Se eu perguntasse para vocês o que é valor, aí muita gente falava, é moeda, é algo que eu posso pagar, é algo que eu posso pegar, tal. Só que valor não é moeda, não é custo. Valor é intangível, né? Valor a gente não consegue pegar. Mas por que é intangível, Francisco? Porque o valor que é dado para mim é diferente do valor que a Tereza, que está nos assistindo agora, que ela tem. Mas valor por quê? O valor que eu posso dar para um bem material é um, o valor que você pode dar para outro bem material é outro, eu posso dar valor nenhum, e aí assim a gente vai passando. Então, a gente começar a pensar, né, no que a gente emprega de valor, né? O que a gente pensa, né, como valor. E aí, conforme a gente vai pensando na questão de valor, a gente sempre é feito um convite na questão do autoconhecimento, que a gente vai falar também um pouquinho mais à frente, mas a questão do autoconhecimento, né? De como é que a gente emprega o tempo, a nossa responsabilidade, né? E a responsabilidade é essa responsabilidade de instrução, porque a quem é dado mais conhecimento, mas também será cobrado. E nós hoje, graças a Deus, temos essa oportunidade de estarmos na doutrina espírita, de estarmos mergulhados na doutrina espírita, e da gente estar absorvendo cada vez mais, estar aprendendo, não só nas palestras, mas nos estudos, no convívio com a família, no culto no lar, para quem faz, para quem não faz,
ótima oportunidade da gente abraçar a nossa família e o nosso lar, né? Então, a responsabilidade de instrução, de estudar, de compreender e de praticar o que aprendemos, né? E a doutrina espírita, o que é legal dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, falar que não há trabalho se fingir de cego, porque trabalho tem muito, né? Só que a gente, como eu falei, né, a questão do sentido, como farol, a doutrina espírita também, como farol, que sentido é esse de vida? Que sentido eu quero para a minha vida? Que valor eu dou ao trabalho, né? E aí a gente muitas das vezes pensa que trabalho é somente aquele que é recompensado monetariamente. Ah, então eu vou para minha empresa, eu trabalho, ganho dinheiro, e isso é o meu trabalho. Só que trabalho é tudo aquilo que a gente está fazendo em movimento, né? É o movimento para o bem, o movimento para o bem, o movimento dentro da sociedade, dentro do trabalho que a gente está fazendo. Eu posso trabalhar lá fazendo o meu trabalho e estou trabalhando a doutrina, tanto a doutrina espírita, quanto o bem, quanto o amor, junto com meus amigos, não fazendo fofoca, não causando discórdia, trabalhando o nosso pensamento, raciocinando de forma positiva. Então, quanto que a gente pode estar fazendo, né? A doutrina como esse guia, como esse farol das nossas vidas, tanto dentro da casa espírita, quanto dentro da nossa casa, quanto também a gente na sociedade, em todos os termos de sociedade, rua, trabalho, academia, no colégio, nos estudos, faculdade, e por aí vai, né? A oportunidade que nós temos da caridade em ação, né? Que é uma virtude ativa, né? Caridade que muitas das vezes a gente acaba estudando, só que a gente deixa muitas das vezes de compreender pelo véu que nós temos na nossa atualidade, na realidade nossa, né? Porque é muito fácil a gente falar, a gente está estudando ali num grupo, em um envolvimento dentro da nossa casa espírita, e quando a gente sai, a gente parte para a realidade, quando sai do portão da casa espírita, como é que a gente se comporta, né? E aí é que vem, aí é que é a grande luta, né? É a grande realidade, porque muitas das vezes a gente se engana, né? A gente demonstra ou tenta ser algo fortalecido, quando a gente de conhecimento, ou a gente às vezes acha que sabe, só que na hora da verdade de praticar, a gente tropeça nas pedras da vaidade, do egoísmo, e das coisas mais supérfluas que a gente tem no nosso dia a dia, né? A doutrina espírita nos ensina que a gente deve aprender, crescer passo a passo. Não adianta a gente querer dar passos mais longos do que a gente consegue hoje, né? E os grandes quedas são por isso. São grandes quedas que a gente imagina porque a gente não consegue medir os passos que a gente consegue dar. Só que esse passo é tão pequeno que a gente deu e a gente imagina ou tende a... claro, da questão do nosso pensamento, de como a gente está bem ou não no nosso dia a dia, tende a cair facilmente. E o quanto que eu falei de trabalho dentro da casa espírita, né? O quanto a gente utiliza do nosso tempo, né? O quanto é importante o tempo na nossa vida. A gente já parou para pensar nisso? O quanto é importante, o quanto que a gente utiliza do nosso tempo, o quanto que a gente é organizado, né, de tempo na nossa vida. Por exemplo, o quanto tempo eu pego para dar atenção para os meus filhos, ou dar atenção para os meus netos, ou dar atenção para o nosso grande amor, para a nossa esposa, para o nosso marido, o quanto tempo que a gente emprega
para com eles, né? Isso também é trabalho. A gente pensa que não, mas isso também é trabalho. Mas o quanto tempo, né? A Tereza está falando aqui que a construção de valor se faz com objetivo e sentido que se dá à vida. Muito bom, Tereza, isso mesmo. É, cada um tem a sua forma, né, de ver a questão de valor, né? Tem gente que está hoje trabalhando para comprar, para viagem, gente trabalhando hoje para comprar um carro, para comprar a sua casa, e isso é muito positivo. A gente não pode cair, né? A gente não pode cair no erro de o que eu ganhei é errado eu trabalhar e ser remunerado por isso, né? É errado fazer isso. Não, errado eu saber que eu fui contratado para ganhar X e ficar olhando o trabalho do outro que está do meu lado. Se ele trabalha ou não, que eu vou deletar, o que eu vou falar dele para outros, para o chefe, a maledicência. Isso sim é errado, mas trabalhar, evoluir sempre. Essa é a lei, trabalhar e evoluir sempre. Tanto do lado intelectual, quanto do lado intelectual, quanto do lado moral também. Dos dois, é o trabalho no bem, é o exercício no bem, que começa dentro do nosso lar, começa também dentro da sociedade, dentro da nossa casa, quanto a questão também da gente evoluir também intelectual, na questão do estudo, na questão da gente praticar o verdadeiro sentido de amar, o verdadeiro sentido do bem, né? E voltando, o quanto a gente utiliza a questão do tempo, a gente utiliza muito mal o nosso tempo. Eu utilizo muito mal o meu tempo. Essa é a realidade. A gente utiliza muito mal o nosso tempo. O quanto a gente estuda, o quanto a gente entrega com a nossa família, o quanto a gente entrega com nossos filhos. Eu fui uma pessoa que, por exemplo, eu trabalhava no interior do Rio, então eu passava a semana fora e voltava final de semana para casa. O quanto isso foi, tudo bem, para dar uma vida melhor para minhas filhas, isso foi bom, legal, mas o quanto isso ficou dentro da infância deles, impregnado, o quanto que elas vão levar isso mais à frente. Então, assim, não deixe para amanhã. O momento é agora. O momento é agora. É a gente parar. Se tem algo que está te incomodando, te incomoda, se você consegue perceber isso, o momento é agora de abrir o diálogo. O momento é agora de abrir o diálogo. E você conversar, alinhe expectativas com seus filhos, alinhe as expectativas com o seu cônjuge, que aí a gente trabalha dentro de realidade. Sonho é bom, a gente tem que ter sonho, a gente tem que ter metas alcançáveis agora, para que a gente tenha, mas não adianta a gente viver somente no sonho, empregar a questão somente de sonho, né? E a utilização do tempo como um bem que a gente tem, né? Um bem precioso, né? E aí a gente compara, né? Essa questão, como é que eu estou utilizando o tempo na questão da inércia, da despreocupação. Falando do momento atual que a gente está vivendo hoje, o quanto tempo a gente tem dentro da nossa casa? O quanto tempo que a gente tem nessa casa? Eu acordo às 8, vou dormir às 10 da noite. O que a gente fez com esse tempo ao longo do nosso dia? E aí, quando a gente vê, eu vou fazer amanhã. Eu ia praticar esporte hoje, mas hoje eu estou cansado, eu vou fazer amanhã. Quando chega amanhã, eu estou cansado e vou fazer amanhã. E aí a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, e a gente... E quando a gente desperta, a gente vê que, pô, cara, engordei 10 quilos sem perceber que eu podia estar podia estar em movimento. Podia estar em movimento. E o movimento não é somente do corpo, o movimento também é da mente. O quanto a gente movimenta a nossa mente positivamente, tá? Não adianta a gente movimentar negativamente a nossa mente. O quanto a gente movimenta o nosso pensamento, a nossa mente com o estudo, e o quanto que a gente movimenta o nosso corpo. Acho que tem muita gente, a gente para muito na questão da inércia, e quando a gente fala da despreocupação, vem desleixo, vem a questão de falta de amor, de falta de se entender, de se conhecer.
Então, é um chamado para a gente na questão do tempo, o quanto a gente emprega dentro da doutrina espírita. E doutrina espírita, da mesma forma que a maioria das vezes a gente entra dentro de uma casa espírita pela dor, né? Porque por mais que a gente tenha um conhecimento, a gente aprende de outras religiões, a maioria sempre pratica o bem, a gente vem pela dor. A doutrina também é uma questão de doar-se, de gratidão. Gratidão porque a gente aprende, a melhor forma que a gente tem de ter gratidão é praticar, colocar em ação, né, os ensinamentos que a gente aprendeu do Cristo. Pode passar para a próxima, por favor, Humberto? E aí, a gente entra no eixo Boa Nova, né? O eixo Boa Nova, na questão do sentido, como a gente fala, que cada um pode ter o entendimento de Boa Nova contextualizado no tempo que você está, né? E Boa Nova é construir sentidos espíritas a respeito do próprio Cristo e dos seus ensinamentos, né? Cara, como seria construir esses sentidos, né, espírita, ou construir esses em cima dos ensinamentos do Cristo? Jesus esteve aqui na Terra conosco e dedicou a vivência do amor, do ensinamento em todos os momentos da sua vida, né? Mas se a gente sabe, se a gente sabe, né? Se a gente se diz que sabe do que a gente aprendeu, ou que a gente escuta hoje, por que a gente não pratica? Acho que essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Se eu sei que é certo, eu sei que é errado, por que eu continuo fazendo errado? E é uma pergunta que muitas das vezes a gente ainda não tem resposta. A gente não tem resposta ainda naquele momento, mas é certo que você vai ter resposta mais à frente. E aí por isso que eu falei que a questão da Boa Nova, ela pode estar atrelada a momentos da nossa vida. E conforme a gente mais estuda e mais aprende, a boa Tereza, disciplina, 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 como falou Emmanuel pro Chico, na questão não só do tempo, mas do nosso dia a dia, né? Ô disciplina que é tão difícil, né? Ô disciplina que é tão difícil. O quanto é difícil ter disciplina, né? A disciplina no nosso dia a dia lá, né? Não sair sem máscara, na realidade não sair de casa sem que haja necessidade, e aí a gente acha alguma coisa para ir na rua, para tá fazendo, para estar se movimentando, né? Só que tem outras coisas que a gente pode se movimentar, não somente procurando o mercado onde tem muita gente, a gente contextualizando com o momento de pandemia, né? E a falta de caridade, porque o que adianta? Eu vou para a rua, para aquela pessoa que ainda bebe, vai no bar, já pensou? Você vai na rua, vai beber, vai encontrar com os amigos, só que aí parece que você está num momento de felicidade e o que tu faz de mal é só para você, né? Só que não é só para você, porque você vai voltar para o seu lar, voltar para sua casa, e aí para as outras pessoas que estão ali, o que você pode estar passando? No caso de agora, é uma doença, é um vírus, né? Só que o que a gente passa no nosso dia a dia, o que a gente traz da rua, do nosso dia a dia, no nosso dia a dia, né? E aí a gente tem que reconhecer, né, que no Evangelho, quando a gente fala no Evangelho de Jesus, um conjunto de ensinamentos que são atuais, que são práticos para nossa vida cotidiana, né? Cara, eu já escutei muita gente falando assim, da minha família tal, falando, pô, eu não vou mais pro centro espírita, não, eu não vou mais pra casa espírita, eu não vou pra igreja, eu não professo mais minha religião porque eu já sei tudo. E aí já escutei isso várias vezes, eu já sei tudo, eu não quero mais, eu não vou mais fazer isso, não vou mais não pra casa espírita. Gente, mas se eu já soubesse tudo, eu não falaria, talvez eu não falaria algo assim, né? Porque o quanto falta de humildade para a gente se reconhecer que a gente somos seres imperfeitos e o quanto que a gente falta ainda para caminhar. Mas uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa, que Jesus não vai abandonar nenhum de nós.
e que nós vamos evoluir. Essa tal é a lei, que nós vamos evoluir. Se vai ser mais rápido, se vai ser pela dor, se não vai ser pela dor, aí vai depender de cada um de nós, né? E vivenciar no mundo o florescimento do evangelho do Cristo em nós, né? A gente pensa muito assim, ou muitas das vezes na nossa ânsia de querer fazer o bem, de praticar, a gente sai de peito aberto e eu vou ajudar outro, cheio de boa vontade e sem conhecimento nenhum, né? Aí a boa vontade é muito importante, mas é preciso que a gente possa se instruir, né? Para determinados, não adianta. Como que eu posso dar um passe se eu não sei, se eu não tenho um conhecimento de como dar um passe? Como que eu posso participar de uma evangelização com crianças se a gente não conhece as metodologias atuais hoje, né? O quanto mudou da década de 80 para a década de 90, para do ano 2000, para agora o que a gente está vivendo, agora, né? O quanto mudou, né? E essas metodologias ativas que a gente tem que estar sempre em constância, né? Na forma de aprendizado. A forma de aprendizado mudou. A geração que está chegando hoje, ela é muito mais ágil, é muito mais rápido. A forma que a gente fala, a forma que eles aprendem é muito mais ágil, né? E essa é uma responsabilidade que a gente tem para com os nossos filhos, para quem tem neto, para com seus netos, para quem lida com o público, o jovem, a mesma coisa. Então, o florescimento do evangelho começa em nós, não no outro. Esse florescimento do evangelho começa em nós. Mas o que é preciso para que a gente... O que é preciso para que a gente possa florescer, né? Pergunta 919 lá do Livro dos Espíritos, quando pergunta, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos como o jeito mais fácil, qual é o meio mais eficaz que eu tenho, que o homem tem de melhorar nessa vida, de resistir ao mal. Aí os espíritos respondem, né? Conhece-te a ti mesmo, como já falava lá o antigo filósofo. O antigo filósofo era Sócrates, né? E esse exercício que Santo Agostinho nos dá é um exercício que acho que desde a primeira vez que eu li, eu nunca mais esqueci. Por mais que muitas das vezes eu não pratique, né? Mas que é a gente se autoconhecer e se autoconhecer é um exercício diário. Santo Agostinho fala que a gente, ao final do dia, antes de dormir, que a gente relembre tudo que a gente fez no nosso dia, né? Isso está muito atrelado ao tempo. Tudo que a gente fez no nosso dia. As coisas boas, as coisas ruins, né? Aí a gente seleciona o que a gente fez, o que a gente tem a melhorar, quais são as oportunidades que a gente tem a melhorar, e a gente foca no dia seguinte a melhorar essas oportunidades. E assim no outro dia, focando nas oportunidades que a gente vai tendo e vai se conhecendo. A gente focando nessas oportunidades, eu já sou melhor um pouquinho amanhã, e amanhã, e amanhã, a gente vai se tornando cada vez um pouquinho melhor, dia a dia. É um exercício diário, é difícil, não está dizendo aqui que é fácil, é um exercício muito difícil, e a gente começa a compreender as nossas próprias mazelas, o quanto a gente ainda é imperfeito, né? O quanto a gente ainda é egoísta, o quanto a gente ainda suja ainda o nosso caminho, né? O nosso caminho rumo aí à evolução, né? Esse caminho é trilhado todo dia, de mãos dadas com muita gente, que muitas vezes é dado de mãos dadas com muita gente que está do nosso lado e que a gente nem olha para a pessoa do nosso lado, para quem está do nosso lado. Não só, principalmente dentro da nossa família, quanto no nosso ambiente de trabalho, no círculo de amizades e etc., né? Então, a gente
temos todos os atributos para ser luz, né? A gente tem todos os atributos para ser luz. E o que impede a gente de realizar o bem? E o que impede a gente de ser luz? Nós todos somos centelhas divinas. Sim, somos centelhas divinas. Todos nascemos iguais. Todos fomos criados iguais, né? E com um único objetivo: evoluir. Por quê? Porque se a gente tem todos os atributos para a gente florescer, para a gente evoluir, para a gente emanar essa luz, por que a gente não realiza? O quanto é difícil, né, amigos? O quanto é difícil no nosso dia a dia essa tarefa de crescer. É uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. Não poder, Haroldo falou, não podemos desistir não, cair levanta. É que dói, às vezes dói cair, né? Dói. Quem falar que não dói cair, tá. Dói muito cair. Mas dói mais ainda a gente se aceitar. A gente se aceitar, a gente aceitar qual foi a forma que a gente caiu, né? É que as vendas que a gente usa, né, no nosso dia a dia, como eu falei, nesse véu que fica nossos olhos e acaba que vai nos enganando, né? Que nos engana, quem que se engana somos nós mesmos, né? Que engana a gente para a atual realidade. E a boa nova, esse farol, a doutrina espírita, o verdadeiro sentido de vida, como a gente falou um pouco atrás, esse verdadeiro sentido de vida, qual é, né? O verdadeiro sentido de vida é que a gente ainda é muito materialista, a gente está na realidade de hoje, né? Não que não seja, como falei, não que não seja bom a gente ter nossas conquistas materiais. Pelo contrário, o trabalho sempre é positivo, né? A grande questão é a forma como a gente olha isso, como a gente falou da questão do valor, né? A grande questão é como a gente olha. Seguindo o exemplo do Cristo, o Cristo não tinha bem material nenhum, às vezes só a roupa que ele vestia, ainda apanhava na rua, tomava pedrada, não tinha o que comer e ele era feliz, né? E a gente, graças a Deus, muitos de nós aqui, independente do momento que a gente está passando de pandemia e tal, a gente tem um corpo, a gente tem a oportunidade de ter saúde, a força, quem não tem, que a gente possa orar, mas o exercício do nosso, vamos falar do nosso pensamento, da nossa mente, o que nos impede, né? A dor pode ser sentida, como falou a Tereza, ela é importante, mas não devemos nos abater e parar. Não? A dor com certeza é importante para que a gente possa compreender, né? Só que o grande problema é que a gente continua caindo e parece que às vezes a gente gosta, né? Porque a falta de compreensão, né? É a falta de entendimento, né? A gente não se conhece. A gente não se conhece. Falta muito ainda para a gente. Se eu não consigo nem me conhecer, né? O quanto a gente pode falar do outro do lado, que é muito fácil a gente falar, né? A gente pegar e olhar o rótulo das pessoas, né? Pegar e falar assim, fulano, eu olhei o rótulo, fulano é gordo, fulano é magro, fulano é metido, fulano tem dinheiro, fulano não tem dinheiro, fulano fala mal dos outros, tal. Só que a gente esquece de, quando a gente está apontando o dedo, quantos outros não estão apontando pra gente, 4 dedos apontando pra gente. Então, assim, o quanto é ruim isso. É muito mais fácil a gente ter uma falsa aparência, ao rotular as pessoas que estão na nossa volta, quando o quanto falta espelho para a gente também no nosso dia a dia, na nossa realidade. E essa falta de espelho e tal, entra dentro da questão do fortalecimento próprio, né, do fortalecimento espiritual, né? O quanto a gente se fortalece para a gente não cair, para a gente não continuar caído e levantar e seguir à frente. O quanto que a gente se fortalece, né? A junção da questão da boa nova com a doutrina espírita, com conhecimento, com estudo, né? Quanto mais a gente se instrui, mais a gente se fortalece, alguns anos atrás eu
não estava bem comigo mesmo, e uma grande amiga falava, Chiquinho, volta para casa espírita para você estar estudando, volta para casa espírita para estudar, o estudo é a melhor coisa que tem, é a melhor coisa que tem. E às vezes a gente está trabalhando, está evangelizando e acha que está estudando, e um grande estudo que eu tinha, e algo que eu tinha comigo mesmo era a questão do estudo mediúnico, onde eu ia empurrando com a barriga de entendimento. E quando eu comecei a estudar novamente, fiz questão de voltar novamente lá na questão do livro dos Espíritos, depois para o Evangelho, a gente vai vendo o quanto a gente carente, quanto a gente com o estudo equilibra as nossas forças, né? O quanto a doutrina nos consola, né? O quanto a doutrina nos consola. A gente já dizia lá, Cristo já dizia no Evangelho também, né? Que o quanto é importante que a gente, tantos livros tiveram no passado, teve a Bíblia, e quanto é importante a mensagem, né, do Consolador prometido nas nossas vidas, né? Esse Consolador prometido, com certeza, né, o consolo ele vem com entendimento, ele vem com estudo, com a compreensão, né? E ao mesmo tempo vem com a responsabilidade que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, e a gente vai se fortalecendo tanto espiritualmente quanto materialmente também, né? Que mente sã também é corpo são. Enquanto a gente tem de desafio para se fortalecer em tempos de medo, né? Nesses tempos atuais, né? O quanto essa pandemia nos já levou, né? De irmãos aí que desencarnaram, às vezes conhecidos nossos, parentes nossos, próximos, né? O quanto levou e o quanto que a gente achou que a gente não seria atingido, né? Atingidos, né? Então que não possa faltar para a gente essa vontade, essa garra, essa ação, né? Porque a vontade é a mola propulsora que nos dá, né? Para que a gente possa estar em ação e que a gente possa seguir aí no bem, em movimento. Humberto, pode passar para o outro chat, por favor? E aí, mais um eixo que a gente fala, né? A gente já está falando, já quando eu falei de forma transversal, a gente vai falando dos eixos que a gente estudou para compor o tema de hoje. E aí, a vivência do amor, né? Que para mim é um dos mais importantes e é algo que está dentro, vai dentro de cada um de nós, né? Que é identificar em si a capacidade de amar. Se muitas das vezes eu não consigo entender o que é o amor, como eu consigo identificar dentro de si essa capacidade, né? O quanto, então, é importante a questão de se autoconhecer, E o autoconhecimento, muitas das vezes, ele vem de estalo numa ação que você tomou agora pela emoção. Você age pela emoção, fala mal, tem uma ação repulsória rapidamente com a pessoa que está próximo de você, e o quanto que quando você toma essa atitude, o quanto isso mexe com o nosso corpo, né? O quanto substâncias são liberadas do cérebro, e quanto isso age no nosso corpo, e quanto a gente fica em movimento, né? Muitas das vezes a gente pensa que a gente está errado, isso faz bem, na realidade, o quanto isso vai fazendo mal, e o quanto isso vai não só para a nossa mente, mas quanto isso vai fazendo mal para o nosso corpo. Então, identificar em si a capacidade de amar é exercício diário, Mas eu venho falando muito dentro da realidade, que é difícil, mas não é impossível, né? Esse exercício de amar é um exercício step by step, é o passo a passo, e a gente não esquecer da oportunidade que a gente tem agora. Qual é a oportunidade que a gente tem agora? Dentro do nosso lar. Quando eu falo lar, a gente tem que compreender o que é lar, né?
que lar não é... Casa é uma coisa, lar é outra, né? A casa, os alicerces que a gente tem, as paredes, o telhado, tudo que a gente tem dentro de casa, né? Mas lá é algo bem diferente, né? Lá é o que a gente cria junto com a família. Lá é o que a gente cria dentro do nosso convívio, essa proteção que a gente tem espiritual no nosso dia a dia, né? E o lar pra, ele não precisa ter somente composto também do pai, da mãe, dos filhos. Cada um tem um formato de família. Hoje em dia, cada um tem um formato de família. Mas o lar começa a ser composto por cada um de nós. É por cada um de nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Se eu xingo muito, se eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, como que deve ser como que se torna nosso lar, né? Ou então a nossa casa, que a gente vai desmoronando o lar, né? Através das nossas atitudes como homem, como mulher, como o quanto a gente vai formando esses alicerces do nosso lar, né? O material, a casa, sempre vai estar ali, mas a grande questão é de como a gente vai construir com amor nessa vivência diária, não só com os nossos familiares, mas consigo mesmo, essa construção. Perceber no convívio social as diversas oportunidades de colocar o amor em prática, tendo como base a fraternidade, como referência o exemplo de Jesus. Cara, nesse momento de pandemia, a gente no trabalho que a gente faz lá na Comerge, dentro das casas espíritas, a gente vê o quanto que as pessoas, né, estão fazendo, não só o espírita. Eu moro aqui no Caxambi, Meia, né, e eu tenho notado o número de moradores de rua. Eu não sei se vocês têm percebido isso. No centro, no outro dia eu fui no centro do Rio, passei em frente à Praça da República. A gente está falando das principais vias do Rio de Janeiro. Eu fiquei assustado com o número de moradores de rua que tinha. Era um absurdo, claro, pelo poder público, de como que está tratando o ser humano, mas como nós estamos tratando os nossos irmãos, que são seres humanos também, né? O quanto nós estamos tratando. E aí eu vejo um movimento de pessoas, cara, de emocionar, de descer lágrima. Jovens, pessoas mais adultos, tutoriando eles, pessoal fazendo não só a quentinha, não só fazendo a quentinha, mas tem gente fazendo sanduba. Aí o pessoal pega pão, faz com carne moída, coloca tipo um envelopezinho do iFood e reescreve cada quentinha que eles enviam. Tem vários grupos, né, que eu tenho conhecimento. O pessoal do sanduíche coloca, esse foi feito com amor para você, mas é uma mensagem diferente que a pessoa vai sentindo, né? Mas que trabalho, é um trabalho simples, né? Tem aquela pessoa que não vai sair de casa, né? Não se arriscando, tá aí fazendo, tá no fogão, tá na composição lá do seu sanduíche, e os irmãos que vão nesse desafio de coragem, no momento desse, de estar visitando e estar fazendo esse trabalho de caridade. Escuto também, né, na minha casa lá tem a Ronda, né? A Ronda, uma vez no mês eles fazem tanto a sopa franciscana, que é dentro da casa espírita, quanto também a Ronda, que é nas ruas, né? Onde eles levam a sopa, e inúmeras vezes o que eu escuto mais, tanto no grupo de jovens, quanto na Ronda, o pessoal que sai de madrugada não, hoje eu aceito a sua comida, mas o que eu quero agora eu queria que você fizesse uma prece para mim. Ah, não, eu queria conversar um pouco. Pessoas que são desprovidas de uma caridade que não tem nada a ver com dinheiro ou material. Ele está falando de tempo de ouvir aqueles irmãos ali, e da gente estar praticando e estar doando a caridade. Então, irmãos, como foi falado aqui na questão da vivência do amor, a gente não deixar de valorizar a família como uma grande oportunidade, está aqui na tela, valorizar a família como uma grande oportunidade de vivenciar o amor agora, no seu sentido mais profundo, mesmo que a gente ainda não consiga entender que sentido é esse mais profundo, mas que a gente comece a exercitar
questão da gente amar, do abraçar, do sorrir, nas pequenas coisas que nós temos no nosso dia a dia. Sei que o nosso tempo está acabando, eu falo muito, desculpem, tá? Falo muito, eu tinha anotado muita coisa ainda para estar falando, eu pensei que seria pouco, seria rápido, eu falaria rápido e acabaria o tempo, mas o tempo nosso vai passando rápido, a gente já está aí com quase 55 minutos, né? É, então, a gente não esquecer disso, que é um passo a passo, dessas condições que nós propiciamos. O João está falando que vivenciar o amor é aprender a ver o belo que somos, respeitando a si e a todos. Sim, sim, sim. É, qual o primeiro mandamento? Amar, amar a gente, né? Primeiro a gente tem que se amar, né? Porque como que eu posso amar o outro se a gente não se ama? Só que amar da boca para fora, falar da boca para fora é fácil. Ah, eu te amo. Ah, eu amo. Só que na realidade, como que você pode amar outra pessoa se você nem se ama ainda? Se você nem se cuida? Se eu não tenho um comprometimento de cuidar do meu próprio corpo, né? Que é um bem divino, bem divino. Então, assim, a responsabilidade não é só... A responsabilidade primeiro começa com a gente, consigo. A responsabilidade começa com a gente, para depois a gente poder com certeza aí amar. E a gente aprende isso de mão dada, tá? A gente aprende isso de mão dada. Por isso que a família é uma dádiva divina, é uma oportunidade maravilhosa. E a gente tem que agradecer muito, né? A família que a gente tem. Para aquelas pessoas que acham que não tem família, a gente tem existe outros ambientes também existe também outros ambientes também que a gente toma também como família, né? Para a pessoa que hoje está escutando a gente que não tem família, o quanto de amigos que a gente tem que compõe também, acaba compondo também a nossa família, o quanto a gente pensa que não é amado e que na realidade a gente sim é amado, você é amado pelos seus amigos, né? Então, essas condições que a gente vai. O próximo, mais próximo, somos nós mesmos, como falou a Tereza. Isso aí, somos nós mesmos. E que a gente possa enxergar isso todos os dias, né? Que não possa faltar esse espelho para a gente se enxergar. E quando a gente consegue enxergar isso, que nós devemos nos amar, fortalecer, ter uma automotivação. Eu gosto muito de falar de motivação, porque motivação não vai ser dado, não adianta você pensar que motivação vai ser dado pelos outros, né? Porque a motivação vem de dentro de cada um de nós, né? E aí a gente cai de novo na questão do autoconhecimento, né? O que te motiva? O que te motiva? Aí a gente, o que me motiva agora pode ser uma coisa, mas para vocês é outra. O que motiva vocês? O que me motiva? Então a motivação é algo que é muito importante, que a gente possa decifrar isso, possa dar metas tangíveis, né? Metas tangíveis para que a gente possa alcançar e cada vez mais ser feliz, né? Perdoando o próximo e nos perdoando, tendo compaixão, tendo humildade, a gente tendo gratidão pelo pouco que a gente tem, mas tendo gratidão pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, por a gente estar aqui na doutrina espírita. E vou terminando falando que não deixando de ter resiliência. Resiliência, no termo aí do dicionário, você sofreu uma alteração e voltar ao seu estado, como antes, normal antes. Só que na realidade resiliência é muito mais. As pessoas esquecem do alto amor, Aline. Alto amor citado lá por Joana de Ângeles, quem puder estar estudando. Alto amor é muito importante. Alto amor é autocura. O alto amor cura. A gente é capaz de se curar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. O maior mandamento, como foi falado pela Tereza aí. As pessoas precisam conhecer a gratidão. Sim, gratidão. Gratidão que a gente tem no emoji dentro do nosso celular, no WhatsApp, que a gente dá e esquece do que é. Gratidão. Isso aqui não quer dizer somente orar.
Gratidão, 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 gratidão pelo nosso dia, né? E para terminar, como está falando da resiliência, amigos, está chegando aí uma hora da resiliência. Resiliência não é somente eu sofrer aqui algo agora, vou passar por algo agora e eu voltar ao meu estado normal. Não, eu passar agora por uma prova, sim, claro que eu vou sofrer alteração, a gente vai sofrer com isso e a gente voltar melhor. A gente voltar melhor do que antes. Por que a gente vai voltar melhor do que antes? Porque a gente vai aprender com isso, a gente vai compreender com isso e a gente vai estar mais fortalecido. Então, o momento de agora é um momento muito, muito de resiliência. Muito de resiliência. Que a gente possa voltar cada vez mais fortalecidos, grandes amigos, queridos. Que a gente possa estar fortalecido com a nossa família, que a gente possa estar fortalecido no nosso trabalho, independente de a gente estar desempregado ou não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Alguns amigos que estão sempre comigo, eu sempre falo, vai melhorar. Aí parece que é da boca para fora, não, mas vai melhorar, porque eu tenho um pensamento positivo, que vai melhorar, a gente vai passar por isso, nós vamos passar por isso e vamos estar mais fortalecidos. E daqui a alguns meses, quando vier a vacina, e a gente, com certeza, a gente vai valorizar muito mais a questão do abraço, a questão de estar com os amigos, de estar com nossos familiares e com a nossa família. Que a gente possa estar paz e bem, tá? Que a gente possa estar fortalecidos. E antes aí para a prece, eu vou, se o Humberto permitir aí, eu vou estar tocando uma música, tá bom, Humberto? Tá sem áudio, Humberto. Tá sem áudio. Peço que depois que você toque a música, que faça a nossa prece de encerramento. Primeiramente, agradecendo a todos aí pela participação. Bombou aqui a nossa live, várias mensagens aí. Foi muito gratificante a sua palestra. Ah, eu queria agradecer. É bom falar assim, né? Ah, a pena está acabando. É bom falar assim. Eu gosto muito de estar com a participação junto com as pessoas, né? É bom a gente estar sempre interagido, né? Gratidão, gratidão por vocês estarem aqui junto com a gente hoje, nessa sexta-feira. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor entrar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz em quem se libertar. Tararara, tararara, desperte para a luz, deixe o amor entrar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz em quem se libertar. Tararara, tararara, oh, tararara, tararara, oh.
Graças a Deus, Pai, graças a Deus pela oportunidade que tivemos hoje aqui de estarmos juntos e um único pensamento vibrando, vibrando no pensamento e bons fluidos nos ensinamentos do nosso irmão Jesus. Ensinamentos que Jesus nos ensinou, que nos fortalece, que é essa luz guia de cada dia, que mesmo entre todas as trevas, elas nos guia e nos acende a esperança que seremos melhores e que dias melhores virão. Que Jesus possa iluminar o lar de cada um de nós aqui presentes e aqueles irmãos também que estão necessitados nesse momento, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil. Que assim seja, Pai querido, que tenhamos um ótimo final de semana. Que assim seja. É isso aí, meus amigos. Meu amigo Chiquinho, muito obrigado pela bela palestra, pelos elogios aqui. Vai ter que aparecer novamente aqui nas nossas lives. Né? O pessoal gostou muito, o tema sempre muito enriquecedor, né? Trazido por quem vivenciou tudo isso, desde a escolha até a culminância dele. Aos demais companheiros aí, muito obrigado. Acompanhe aí a nossa página, constantemente a gente está colocando avisos, mensagens. Acompanha lá o horário, né? Ainda estamos em regime de isolamento social, tá? Mas estamos tendo muitas atividades aí nas redes sociais, pelo Zoom e pelo Facebook. E também, para quem não tem o Facebook aí, as palestras estão lá disponíveis desde a primeira, lá em abril. Essa daí vai estar disponível lá no final de semana. Então, compartilhe aí com os amigos, com os companheiros aí que não puderam estar aqui presentes hoje. Tá? Muito obrigado, Chiquinho. Obrigado aí, companheiros. Valeu. Forte abraço Obrigado. a todos vocês. Tchau. Forte abraço a todos. Até logo. Tchau.